Desde o amanhecer da humanidade, uma força misteriosa impulsionou nossos ancestrais a olhar para as estrelas e questionar a existência. Hoje, embarcamos numa viagem épica através do tempo para explorar como a consciência humana evoluiu e como nossa busca pelo divino moldou a história. Imagine os primeiros humanos contemplando os vastos céus e o ciclo da natureza. Cada pôr do sol, cada mudança de estação, sussurrava segredos do cosmos, despertando a chama da curiosidade e do mistério. Ao observarmos o despertar da consciência em nossos ancestrais primitivos, nos deparamos com um mundo onde o mistério governava cada aspecto da existência humana. Sem o conhecimento científico que temos hoje, fenômenos naturais como tempestades, eclipses e a vastidão do céu noturno eram não apenas assombrosos, mas também carregados de significado espiritual. Imagine a primeira vez que um relâmpago cortou o céu ou uma tempestade violenta abalou a terra. Para nossos ancestrais, esses não eram meros eventos climáticos, mas comunicações ou manifestações de poderes superiores. Eles podiam representar a ira ou as bênçãos de deidades que controlavam o mundo natural. A aurora e o pôr do sol, por exemplo, ofereciam espetáculos de cor e luz que delineavam o dia e a noite. Esses momentos diários, onde a luz lutava contra a escuridão, eram percebidos como batalhas cósmicas ou rituais divinos, simbolizando renovação e eternidade. Os ciclos da lua, marcando as passagens do tempo e influenciando as marés, eram vistos como a expressão direta da vontade divina. A lua nova ou a lua cheia não eram apenas fases, mas momentos sagrados de conexão e transição. Momentos de potência mística, onde o véu entre o mundano e o divino se afinava. Até mesmo o ciclo das estações era encarado como um grande drama celestial, com deuses e deusas personificando forças como o crescimento, a morte e o renascimento. O inverno rigoroso que dava lugar à explosão de vida na primavera era um milagre recorrente, uma prova de que a morte não era o fim, mas um prelúdio para a renovação. Essa interpretação dos fenômenos naturais como atos divinos não apenas moldou a visão de mundo dos nossos antepassados, mas também deu origem aos primeiros mitos e rituais. Eles criaram histórias que explicavam o que viam e viviam, histórias que passavam de geração para geração, enriquecendo a tapeçaria cultural e espiritual da humanidade. Assim, cada relâmpago, cada estrela no céu, cada mudança sutil na natureza era um texto sagrado, lido e interpretado incessantemente em busca de significado e orientação. E neste processo, a busca pela compreensão do divino se entrelaçava indissociavelmente com a vida cotidiana, lançando as bases para a espiritualidade e religiosidade que ainda hoje percorrem nossa cultura e consciência. À medida que as sociedades se formavam, o misticismo florescia em cada canto do mundo, dos xamãs nas Américas aos oráculos na Grécia Antiga. Cada tradição esculpia seu próprio entendimento do universo. Ao explorarmos as origens da consciência humana, deparamos com a criação de mitos e rituais, elementos fundamentais na estruturação das primeiras sociedades. Estes não eram apenas contos ou cerimônias. Eles eram o tecido que unia a comunidade, transmitia valores e guiava o comportamento humano dentro de cada cultura. Os mitos serviam como uma forma primitiva de explicar o inexplorado e o inexplicável. Eles ofereciam respostas às grandes questões sobre a criação do mundo, a origem do homem e os fenômenos naturais. Ao narrar como os deuses e heróis moldaram o cosmos, os mitos não só educavam os jovens, mas também ofereciam conforto frente ao desconhecido. Por outro lado, os rituais desempenhavam um papel crucial em solidificar essas narrativas míticas, transformando-as em experiências vivenciadas coletivamente. Eles marcavam eventos importantes como mudanças de estações, nascimentos, mortes e colheitas, atuando como pontes entre o cotidiano e o divino. Esses rituais não apenas reforçavam os laços sociais, mas também estabeleciam uma ordem social. A participação em rituais era muitas vezes vista como essencial para o bem-estar da comunidade.
pois acreditava-se que agradava aos deuses e garantia a prosperidade e a proteção divina. Além disso, os rituais permitiam a expressão de emoções coletivas e individuais, funcionando como válvulas de escape para tensões e como momentos de profunda conexão espiritual e emocional. Durante esses atos, o indivíduo não apenas seguia tradições, mas também experimentava uma profunda transformação interna, muitas vezes sentindo-se parte de algo maior que si mesmo. Importante ressaltar, os mitos e rituais também desempenhavam um papel crítico na governança e na lei. Eles ajudavam a legitimar o poder dos líderes e das elites, que muitas vezes eram vistos como escolhidos, ou mesmo descendentes dos deuses. Isso reforçava a hierarquia e a ordem social, assegurando a estabilidade e continuidade cultural. Assim, os mitos e rituais eram mais do que tradições. Eles eram ferramentas poderosas para moldar a identidade e a coesão social, transmitindo conhecimento e valores de uma geração para outra. Eles ensinavam o respeito pelas forças da natureza, pelo cosmos e pela própria sociedade, incentivando uma cultura de reverência e responsabilidade compartilhada. Hoje, ao revisitar esses antigos mitos e rituais, somos lembrados da nossa conexão intrínseca com o passado e da contínua necessidade humana de encontrar significado e comunidade. Estudar essas práticas não é apenas explorar a história humana, mas entender as bases de nossa própria busca por identidade e pertencimento em um mundo vasto e misterioso. Enquanto muitos buscavam respostas no mundo externo, outros olhavam para dentro, descobrindo que a verdadeira jornada espiritual se desdobra no silêncio do ser. Ao longo da história, a humanidade tem buscado entender o próprio eu interior, e práticas como a meditação e a introspecção têm sido fundamentais nessa jornada. Embora cada cultura possa ter desenvolvido suas próprias técnicas, os objetivos centrais dessas práticas frequentemente se sobrepõem, abrangendo a busca por paz interior, autoconhecimento e uma conexão mais profunda com o divino. Vamos começar com o Oriente, onde a meditação é um pilar da vida espiritual. No budismo, a prática da meditação visa alcançar o Nirvana, um estado de libertação do sofrimento e do ciclo contínuo de renascimento. A meditação vipassana, por exemplo, foca na observação profunda das sensações do corpo, trabalhando para purificar a mente de desejos e aversões. No hinduísmo, técnicas de meditação como a dhyana buscam unir o praticante com a realidade última, o Brahman. A prática do yoga, além de suas posturas físicas, incorpora profundamente a meditação e a respiração controlada para alcançar um estado de harmonia e autorrealização. No contexto do Islã, a prática do sufismo apresenta a meditação como um meio para alcançar a união mística com Deus. O dhikr, por exemplo, é uma forma de meditação que envolve a repetição de nomes de Deus ou frases sagradas, promovendo uma conexão emocional e espiritual profunda com o divino. Na tradição cristã, a contemplação e a oração meditativa têm sido vias para o encontro íntimo com Deus. Práticas como a Lectio Divina envolvem a leitura meditativa da Bíblia, onde o foco é sentir e responder à presença divina através das Escrituras. Nas Américas, povos indígenas têm suas próprias formas de meditação, muitas vezes integradas com a natureza e rituais ancestrais. Estas práticas são frequentemente acompanhadas por cantos, danças e o uso de plantas sagradas, visando uma conexão profunda com a Terra e o cosmos. Embora variem em método e filosofia, essas práticas compartilham um núcleo comum, a busca por transcendência e entendimento além do imediato e material. Elas oferecem não apenas um refúgio contra as tensões do mundo externo, mas também um meio de transformação pessoal e espiritual profunda. Através da meditação e da introspecção, indivíduos de todas as culturas têm encontrado caminhos para explorar os recônditos mais profundos de suas mentes e espíritos, desvendando insights sobre a vida e a condição humana, que são tanto pessoalmente libertadores quanto universalmente conectivos.
Assim, estas práticas milenares continuam a ser um testemunho da busca humana por paz, clareza e conexão em um mundo em constante mudança. Elas nos lembram que, apesar de nossas diferenças externas, a busca por entendimento interior é uma jornada universal compartilhada por todos. Com o tempo, as religiões organizadas surgiram, oferecendo estrutura e comunidade para milhões. Mas ao lado dessas grandes tradições, movimentos místicos e heterodoxos buscavam um contato mais direto com o divino. Em nossa busca por compreender o divino, o misticismo e as religiões organizadas surgem como dois caminhos fundamentais, cada um oferecendo uma perspectiva única para a exploração espiritual. Enquanto as religiões organizadas fornecem estrutura e comunidade, o misticismo oferece uma jornada mais pessoal e íntima com o sagrado. As religiões organizadas são construídas em torno de sistemas de crenças estabelecidos, doutrinas, escrituras sagradas e rituais que são compartilhados por uma comunidade. Elas tendem a enfatizar a prática de adoração coletiva, a observância de leis morais e a liderança clerical como guias para a conexão espiritual. Por exemplo, no cristianismo, a igreja não é apenas um local de adoração, mas também um centro de comunidade onde os ensinamentos de Cristo são ensinados e vividos coletivamente. Similarmente, no Islã, a mesquita serve como um lugar central para a prática da fé, onde os muçulmanos se reúnem para orar e estudar o Alcorão. Em contraste, o misticismo é frequentemente caracterizado por uma busca direta e pessoal da experiência divina. Ele se foca menos em rituais externos e mais na experiência interior do sagrado. Muitos místicos buscam transcendência através de práticas como a meditação profunda, o jejum e outras formas de ascetismo. No sufismo, um ramo místico do Islã, o objetivo é encontrar a união direta com Deus através do amor e da devoção, que pode ser expressa em práticas como o dhikr, a recitação de nomes e atributos divinos. Da mesma forma, no hinduísmo, o caminho do Jnana Yoga é uma jornada mística de autoinquirição e realização da unidade do Self com o Absoluto. Importante ressaltar, o misticismo pode ser visto dentro de muitas religiões organizadas como um aspecto ou uma dimensão da prática mais ampla. Muitos crentes encontram no misticismo um complemento essencial às suas práticas religiosas, permitindo-lhes uma experiência mais profunda e pessoal da sua fé. A diferença fundamental entre esses dois caminhos está na maneira como eles abordam a relação entre o indivíduo e o divino. As religiões organizadas muitas vezes moldam essa relação, através de comunidades e doutrinas compartilhadas, enquanto o misticismo incentiva uma jornada solitária e profundamente introspectiva. Apesar de suas diferenças, ambos os caminhos têm o potencial de levar a profundas realizações espirituais e de oferecer respostas aos anseios da alma humana. Seja através da comunidade e da tradição, ou da jornada solitária em busca do divino, o misticismo e as religiões organizadas continuam a ser pilares fundamentais no mundo da espiritualidade. Na era moderna, a ciência oferece novas lentes para entender o universo, enquanto a busca espiritual se adapta, explorando como antigos e novos conhecimentos podem se unir em uma visão mais holística. À medida que a ciência avança, suas descobertas começam a tocar os reinos que antes eram exclusivamente dominados pela espiritualidade. Este entrelaçamento de ciência e espiritualidade não só enriquece nossa compreensão do universo, mas também redefine nossas noções do divino e do místico. Vamos começar pela física quântica, uma área que revolucionou nossa compreensão do pequeno e do vasto. O comportamento das partículas subatômicas, que demonstram estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, até serem observadas, ressoa com o conceito espiritual de interconexão e a ideia de que a consciência pode influenciar a matéria. Essa ideia é vista em muitas tradições espirituais, como o budismo e o hinduísmo.
que ensinam que a realidade é uma projeção da mente e que o mundo material é uma ilusão, ou Maya. A física moderna, de uma forma surpreendente, começa a alinhar-se com essas antigas crenças ao sugerir que o observador desempenha um papel crucial na formação da realidade. Além disso, a teoria do Big Bang, que descreve a origem do universo a partir de um ponto singular e infinitamente pequeno, ecoa as narrativas de criação encontradas em várias religiões, onde o universo é manifestado a partir de um vazio ou um estado de nada. A cosmologia moderna e a astrofísica continuam a expandir nossa compreensão do cosmos, levando-nos a perguntar sobre a origem do universo e se um criador ou um princípio organizador está envolvido. Tais questões estimulam um diálogo entre cientistas e líderes espirituais sobre as implicações dessas descobertas para a fé e a crença em um poder superior. A neurociência também contribui para esse diálogo ao explorar como experiências espirituais e religiosas são mediadas pelo cérebro. Estudos sobre a meditação e a oração mostram que essas práticas podem alterar as estruturas cerebrais e funções, sugerindo uma base biológica para os estados alterados de consciência, frequentemente descritos em tradições espirituais. Esse crescente corpo de pesquisa sugere que as práticas espirituais podem ter efeitos tangíveis e mensuráveis no cérebro, oferecendo um terreno fértil para uma compreensão mais profunda de como a espiritualidade e a ciência podem informar e enriquecer uma a outra. Assim, à medida que a ciência avança, ela não diminui o valor da espiritualidade. Pelo contrário, ela oferece novas ferramentas e linguagens para entender e expressar nossas experiências espirituais. Este diálogo contínuo entre ciência e espiritualidade não apenas enriquece nossa visão de mundo, mas também nos convida a pensar sobre a vida, o universo e tudo mais de maneiras que nunca antes imaginamos. A jornada da humanidade é uma espiral contínua de busca e descoberta. Cada era traz novas respostas e novos mistérios, nos unindo na eterna busca por compreensão. Se você se sente inspirado, então inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Eu sou o Mensageiro Cos, seu guia nessa jornada, e espero te encontrar no próximo episódio.